Olá a todos, eu sou Salazar. E hoje vamos falar de uma situação muito engraçada que ocorreu, ou hoje ou ontem, não estou exatamente certo, que tem a ver com o Tribunal Constitucional Português. E nomeadamente a resposta que achou por bem dar a um pedido de declaração do Governo relativamente à matéria de cortes e a decisão e sobre, portanto, a declaração sobre a decisão do próprio Tribunal Constitucional, que no final de maio declarou inconstitucional certas normas que iriam cortar, estabelecer cortes nas remunerações dos funcionários públicos. Vou então começar por dizer o que é que aconteceu e depois vou mostrar com a minha opinião. O que é que aconteceu? No final de maio, o Tribunal Constitucional, como eu já disse na introdução, disse basicamente: senhores do Governo, vocês têm toda a legitimidade para governar. No entanto, as vossas decisões relativamente a políticas orçamentais e, nomeadamente, as vossas medidas de contenção do déficit, à base de redução da despesa estrutural do Estado e, em particular, o estabelecimento de cortes remuneratórios na função pública e nas pensões, são inconstitucionais. Portanto, vocês assumiram compromissos, estão legitimados, supostamente, pelo voto para governar, é da vossa competência governar, é a vossa responsabilidade governar, manter as finanças em ordem, as contas públicas saneadas. No entanto, não podem fazer cortes. Os cortes que vocês fizeram são proibidos, porque existe um documento fundacional, ou fundador, se preferir, do nosso Estado, que é a Constituição da República Portuguesa, um documento que já é do arco da velha, diga-se de passagem, mas que nós estamos mandatados para defender até às últimas consequências. E nem que a vaca tussa, e nem que este país vá para a guerra civil, nem que este país seja pilhagens, e seja miséria, e seja desemprego fulminante e hiperinflação e tudo o que mais possa acontecer. Isto eu já estou a fazer a parte da minha opinião, como já devem ter percebido. Mesmo que tudo isso possa acontecer, o importante é nós agarrarmos-nos ao texto que temos para defender a todo custo a Constituição da República Portuguesa, em vez de um documento laico, é uma espécie de peça religiosa à moda da Bíblia, que está de facto a impedir a governabilidade do país. O Tribunal Constitucional, portanto, foi alvo agora de um pedido de aclaração do Governo. Significa que o Governo, depois de vários ter tentado fazer cortes, de modo a que o déficit público diminua para os níveis que são permitidos pelos compromissos que os governos anteriores assumiram e que o país está obrigado, disse: basta. Nós respeitamos o tribunal, muito bem, mas então o que é que temos que fazer? Temos que perceber e, partindo do princípio que o Tribunal Constitucional participa do valor, ou partilha o valor da chamada cooperação institucional, e eu não sei se está no sentido críptico, cifrado, jargonesco da expressão cooperação institucional, mas para mim é duas palavras. Cooperação, toda a gente sabe o que é que significa.
cooperar, não é? Entre ajuda, uma espécie de publicidade, se calhar, se dá para fazer o bem, isto é, portanto, colaboração construtiva e leal. Portanto, é o contrário de competição. Né? No entanto, institucional significa entre instituições. O governo é uma instituição, o Tribunal Constitucional é outra instituição. A cooperação institucional nada mais é do que esse clima de colaboração construtiva leal entre instituições. Portanto, o governo, quando comunica, quando quer ter uma postura de comunicação aberta com o Tribunal Constitucional, na meu ver, não devia ser propriamente ridicularizado, não devia ser propriamente tratar esta questão como sendo uma pressão política sobre o Tribunal Constitucional. Eu não percebo, quer dizer, percebo numa lógica puramente de política partidária, já em fase pré-eleitoral, e que se agarram a tudo que possam, nomeadamente os senhores do Partido Socialista e os desesperados do Bloco de Esquerda, com certeza. O que é que eles fazem? Tentam fazer uma reformulação da realidade em modos propagandísticos e políticos. Portanto, em vez de verem as coisas pelo que elas são, vejam ou não, querem passar uma narrativa politizada, polarizadora da situação e com certeza com contornos sempre negativos, sempre o mais depreciativos possíveis para os portugueses. Querem passar isso aos canais de comunicação social para que estes disseminem esta contra-informação. Isto é comentário do mais nojento que pode haver, estarem a, enfim, torcer completamente o que está em questão. Quando dizem que o governo quer simplesmente fazer pressões políticas sobre... Não. O governo não quer fazer pressões políticas sobre o Tribunal Constitucional. O governo colocou um pedido de aclaração ao Tribunal Constitucional sobre certas questões, nomeadamente dos cortes e o que afinal de contas estava em causa, o que efetivamente era o fundo da questão, para tentarem perceber exatamente qual é a pedra no saco, o que é que está efetivamente a impedir os conselheiros do Tribunal Constitucional, os juízes, de permitirem estas reformas serem implementadas e, nomeadamente, a impedirem o governo de governar. Compreende? Porque é disso que se trata. O Tribunal Constitucional vem, basicamente, dizer isto não é preciso aclarar nada. Nós podemos perfeitamente aclarar, mas neste caso concreto não há nada a aclarar. Portanto, isto é basicamente o chamado cagar na cara do governo. Cagar na cara do governo, porque o governo, uma instituição que deveria merecer todo o respeito ao Tribunal Constitucional, vem em clima de cooperação institucional e comunicação aberta, colocar uma pergunta. Afinal de contas, qual é exatamente os nossos problemas com as nossas medidas? Em que é exatamente que as nossas medidas são inconstitucionais? O que é que... Percebem? Eu acho que toda a gente percebe. Eles estão a tentar perceber exatamente o que é que podem fazer para conseguir estabelecer as poupanças que são absolutamente fundamentais para controlar a despesa pública e, portanto, ter o déficit sob controle. Porque já viram que não podem recorrer simplesmente ao lado da receita e aos impostos. Nós já estamos completamente ordenhados por impostos, uma taxa fiscal bastante elevada, e eles já perceberam que não é aumentando impostos que vão recolher mais receita. Compreende? Porque existe um ponto a partir do qual o esforço
carga fiscal se torna contraproducente. Começam depois as pessoas a revoltar-se, a fugir, e o resultado é que, a partir de um certo ponto, em vez de se receber mais dinheiro, recebe-se menos dinheiro. E esta fica, como é que é possível? Aumentaram os impostos e recebeu-se menos dinheiro de impostos. Pois, claro, porque às vezes menos é mais. Quando há muito mais gente a não se importar de pagar 10% do que gente disposta a pagar 40%. Portanto, fogem muito mais rapidamente, facilmente, quanto maior seja o esforço fiscal que lhes é exigir. Acho que toda a gente consegue compreender isto. Eles já perceberam que não conseguem aumentar mais os impostos, precisam é de reformar o Estado, precisam é de cortar despesa, precisam é de, enfim, emagrecer o elefante que é o Estado. E por isso, então, colocaram este pedido. O Tribunal Constitucional basicamente recusou-se a responder. Disse que já estava tudo muito bem explicado, muito bem fundamentado, portanto é basicamente um desrespeito total para que aquilo que o Tribunal Constitucional disse não foi plenamente compreendido. É quase basicamente que, como se um aluno dissesse: desculpe, professora, eu não consegui perceber, poderia voltar a explicar, talvez por outras palavras, a ver se eu consigo perceber, e a professora simplesmente dizer: não, desculpe, eu já fui muito clara, se você não percebeu, paciência. Ora, eu pergunto-vos, isto é tolerável num Estado de direito democrático, que queiram chamar, que um órgão de soberania, pergunta a outro órgão de soberania que está a impedi-los de exercerem as funções da sua exclusiva competência, o que é que afinal de contas é preciso fazer para que eles saiam do caminho? E o Tribunal Constitucional diz: desculpe, mas não lhe vamos dizer o que é que precisa de fazer para lhe sairmos do caminho. Já explicamos, azar. Portanto, se não percebeu, azar. Não somos nós que lhe vamos explicar. É basicamente o que o Tribunal Constitucional acaba de fazer. Que é ridículo. É um total desrespeito, um completo desrespeito para o governo. Não há outra forma de ver a questão. O governo não está a desrespeitar o Tribunal Constitucional ao perguntar, afinal de contas, o que é preciso dar ao Tribunal Constitucional para ele lhe permitir governar, para ele permitir estabelecer as medidas que o governo entende serem necessárias. O Tribunal Constitucional pode discordar muito, as pessoas que constituem o coletivo do Tribunal Constitucional podem perfeitamente discordar das políticas, a nível pessoal, a nível ideológico, seja o que for. Mas, efetivamente, não lhes compete governar. É ao governo que está mandatado pela maioria do eleitorado. Ora, a partir do momento que o Tribunal Constitucional é, na prática, factualmente, um impedimento a que o governo consiga estabelecer certas medidas, é mais do que legítimo que o governo tente fazer uma consultoria prévia, se quiserem, que chamem-lhe auditoria. Os senhores da oposição estão bastante nas tintas para o vosso discurso inflamado. A verdade é esta: uma auditoria é perfeitamente respeitável, uma consultoria é perfeitamente respeitável. Podiam chamar-lhe diálogo aberto e transparente. Poderiam. O que, afinal de contas, o que há de chocante em um governo de um país querer trabalhar com outra instituição para promover a governabilidade do país? O que há de mais natural? O que há de mais óbvio do que isto? O governo não precisaria de estar a chatear, a importunar os senhores juízes do Tribunal Constitucional se eles não tivessem começado por os impedir de governar. Pronto. Portanto, a partir deste momento, quando o Tribunal Constitucional diz que não são eles que vão ensinar o governo a governar, então, vamos pensar. É verdade.
que não compete ao Tribunal Constitucional governar ou apresentar medidas. É verdade. Isso compete ao Governo, certo? Toda a gente concorda com isto. Mas, portanto, se o Governo é que tem a responsabilidade de governar e de decidir o que é preciso para governar, não é perfeitamente lícito que o Governo entenda que governar, neste caso, e neste contexto, e nesta circunstância, significa fazer um pedido de declaração ao Tribunal Constitucional. Quer dizer, isto não é uma questão que parta da iniciativa do Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional não precisa de estar a dizer que não lhe compete governar. Nós sabemos que não lhe compete governar e quando o Tribunal Constitucional dá uma satisfação, dá uma explicação, dá uma clarificação, depois de uma iniciativa do Governo, que é quem tem o poder e o dever de fazer essas iniciativas, qual é o problema? Qual é exatamente o problema? Eles estarem a responder ao Governo é estarem a substituir-se ao Governo. Isso é completamente estúpido. Isso é uma desculpa completamente esfarrapada de um conjunto de pessoas que pode não ter uma agenda política. Vamos partir do princípio que são todos uns senhores extremamente abnegados e sem agendas escondidas e paralelas. Vamos partir do melhor princípio de todos. E que não têm nada de pessoal contra o Governo, contra o Passos Coelho, contra o PSD, seja o que for. Vamos partir do princípio que estão honestamente a querer defender a Constituição do país. Certo. De que forma é que isso os impede de responder abertamente e sem subterfúgios a iniciativas de quem tem o poder e o dever de ter iniciativas de governar o país? E às vezes governar o país passa por passo 1, perguntar ao Tribunal Constitucional o que é que existe de errado com estas ideias, com estes planos, com estas medidas concretas, ou o que é que seria necessário para que elas reunissem as condições para que eles não obstassem a essas medidas. Quer dizer, eles darem essas respostas é governar? Não. Não é. Governar é fazer estas perguntas e depois reagir às respostas, indo de encontro àquilo que é importante, porque é, na realidade, impossível governar com o Tribunal Constitucional a vetar as medidas de governação. A partir do momento que eles são a pedra no sapato, a partir do momento que eles são um impedimento real, prático, como é que se podem recusar a dar uma satisfação sobre o que é preciso para eles não impedirem a governação do país? Não se está a pedir que eles proponham, aliás, não se está a pedir que o Tribunal Constitucional governe o país. Está-se a pedir informações, clarificações do que é necessário para eles não impedirem o governo do país. Eu acho que é tão compreensível isto. E, portanto, isto para mim só demonstra que temos um órgão de soberania, que é o Tribunal Constitucional, composto por pessoas que, mesmo que tenham todas as boas intenções do mundo relativamente a fazer respeitar a Constituição, são pessoas que estão completamente nas tintas, na prática, para o futuro deste país. Porque, em nome de cumprirem o seu mandato de defender a Constituição, estão dispostas a ver isto tudo arder, isto tudo ir à falência, bancarrota, completa desordem social, completa hiperinflação, hiperdesemprego, tudo e mais alguma coisa que possa acontecer como resultado do impasse que eles estão a causar. E estão simplesmente a lavar as mãos como Pilatos, enquanto o país arde.
Eles são uma força anti-governamental neste momento. E é o que eu tenho a dizer. Fiquem